Eu resolvi gravar esse vídeo para você que está com dificuldade em derivada, seja no seu curso de graduação, seja no seu mestrado, no doutorado, alguma especialização. Você já está sabendo tudo sobre derivada? No vídeo de hoje, vamos aprender a regra da cadeia e a derivada de funções compostas. Mas e aí, você já sabe isso tudo? Agora a gente então continua com as funções compostas e a gente vai usar alguma coisinha que você talvez já tenha ouvido falar, que é chamado de regra da cadeia. Não precisa ter medo nenhum, que você vai entender o que isso significa. Nós já vimos que se a gente tiver f de x igual a x ao quadrado, nós já sabemos que essa derivada é igual a 2x. Então, se em vez de x você tivesse f de y, que seria y ao quadrado, a derivada seria f' de y igual a 2y. O que é uma função? Uma função é uma máquina. Qualquer coisa que você coloca na função, ela te dá um resultado. Eu posso colocar, sei lá, uma função de árvore. Uma função de árvore que é igual a árvore ao quadrado. Então, qual seria? F' de árvore seria igual a duas árvores. Essa aqui seria a derivada. Por que eu estou mostrando isso? Porque você também pode colocar dentro de uma função de x uma outra função de x. E aí aqui você teria o quê? Você teria seno de x ao quadrado. E isso aqui é que se chama de função composta. Você tinha uma função que era x ao quadrado, uma função muito simples, muito conhecida, era muito fácil de derivar. Mas aí você quis piorar um pouquinho as coisas. Em vez de deixar o x ao quadrado, você resolve colocar alguma outra coisa com x ao quadrado. Essa outra coisa com x aqui, ó, essa outra coisa com x, que é o seno de x, ela também é uma função de x. Seno de x é uma coisa que você coloca, uma máquina que você coloca x e recebe o valor de seno. Então ela também é uma função. Então aqui a gente está dizendo que a gente tem uma função composta. Se a gente resolvesse dar um nome, né, só um apelidinho, e dissesse que g de x é seno de x, então aqui na verdade a gente teria f de g de x igual a g de x ao quadrado. E a gente sabe que f de x é x ao quadrado e a gente sabe que g de x é seno de x. As funções compostas elas costumam ter uma notação. Às vezes as pessoas colocam assim nos livros, ó, f bolinha g com x é a mesma coisa que f de g de x. Tem gente que fala simplesmente fog de x, tá? Ou f de g de x. É tudo a mesma coisa. Se você vir f bolinha x ou f de g de x, é a mesma coisa. A gente sabia a derivada de f de x igual a x ao quadrado. A gente já viu no quadro anterior a derivada quando uma função é seno de x. Como é que seria, né? Se eu quisesse a derivada da função seno de x, né, seria cosseno de x. Então a gente já sabe que a derivada de f de x igual a x ao quadrado é 2x. E a gente já sabe que a derivada de g de x igual a seno de x é cosseno de x. Então já sabemos tanto a derivada da f quanto sabemos a derivada da g. Mas e a derivada da f de g, né? Da f de g, que é quando eu tenho seno de x ao quadrado. Como é que a gente faz? É aí que a gente vai utilizar a regra da cadeia, porque agora eu tenho uma função composta. E o que diz a regra da cadeia? Que quando eu tenho f de g de x, eu vou chamar esse f de g de x aqui de h de x, tá? Vamos usar uma outra letra aqui. Então a gente sabe que h de x, minha nova função, ela foi composta, né? Então ela é seno de x ao quadrado. A gente está usando o exemplo que a gente acabou de ver, né? Então a gente sabe que a gente pegou a f, que era uma função x ao quadrado, e pegamos g, que era a função seno de x. Criamos uma função composta, que eu chamei de h. H é a função composta. H é f de g de x. Só estou dando nomes para facilitar. Nada demais. Então, quem vai ser a galinha? É meio cacofônico, né? Galinha, né? Mas quem vai ser a galinha de x? Aí é que vem a regra da cadeia. O que diz a regra da cadeia é que quando eu tenho uma função, a regra da cadeia diz que quando eu tenho uma função
que ela é uma função composta, a derivada dela é o quê? É f' de g de x, ou seja, eu derivo a minha função f e multiplico pela derivada da função interna. Então, é f' de g de x vezes g' de x. Entendeu? Então, eu faço a derivada da f e multiplico pela derivada da g. Nada demais. Então, como é que vai ficar a nossa h' de x? Nós já sabemos que f de x é uma função que é x ao quadrado. Então, a gente sabe que a derivada da f é 2x. Ou seja, eu pego a coisa que eu tenho dentro, eu pego o parâmetro x e multiplico por 2. Então, a derivada f' de x é 2x. Então, se eu tiver f' de g de x e esse g for o seno, como é que vai ficar a derivada? Vai ficar 2 vezes seno de x, né? Não era isso? É 2 vezes a coisa que está entrando na f. A função é uma máquina. Se estiver entrando com x, eu fico com 2x. Se eu tivesse f de árvore igual a árvore ao quadrado, isso implicaria que a derivada seria... duas árvores. Se eu estou entrando com uma função g, né, que é igual a g ao quadrado, então a derivada é 2 vezes a g. Por isso que aqui, como a minha função g é seno de x, então a derivada da f, quando eu aplico ela em g, dá 2 vezes seno de x. Eu vou até colocar aqui, se g é seno de x, então f de seno é igual a seno ao quadrado, isso aqui implica f' de g igual a 2 seno. Então, fizemos essa primeira parte aqui, calculamos f' de g. Então, bastou fazer 2 vezes a coisa que entrou na f. Como entrou seno, então fica 2 vezes seno. E agora a gente faz g'. Só que quem é g? g igual a seno de x, né? g de x é igual a seno de x. Quem é a derivada de seno? É cosseno de x, né? Acabamos de ver no quadro anterior. Então, onde está g' de x, eu vou colocar cosseno x. Fizemos o nosso primeiro exemplo, então, de regra da cadeia. Então, a derivada de uma função que é seno de x ao quadrado, ela é 2 seno x cosseno x. Essa daqui é a derivada utilizando a regra da cadeia. Agora você sabe o seguinte, que se f de x é igual a e elevado a x, nós já vimos no quadro anterior que a derivada é ela mesma, e elevado a x. Muito bem. E a gente já viu também que se a gente tiver uma função que ela for igual a x ao quadrado, então você sabe que a derivada é 2x. Muito bem. Se eu tiver uma função h de x, que ela é elevado a x ao quadrado, o que acontece? Olha, veja aqui de novo, eu estou tendo o seguinte, ó. Eu estou tendo uma h de x, que ela é igual a minha f de x, aplicado... Quem é que está entrando no lugar de x? Quem está entrando em vez de entrar x, está entrando na f quem? g de x. Então, está entrando uma função dentro de outra função. Então, aqui de novo eu tenho uma função composta. Então, quem vai ser a h' de x? Vai ser f' de g vezes a derivada de g, vezes g'. Então, como é que a gente vai fazer isso daqui? Então, a h' de x é igual a quanto? Qual é a derivada de a elevado a x? É a própria e elevado a x. Então, qual é f' de g? É próprio e elevado a g. Então, vamos botar aqui, ó, e elevado a g de x, vezes g'. Só que g', a gente sabe que g é x ao quadrado, então g' dá 2x. Então, vezes 2x. Agora eu fiquei com g aqui em cima, né? G quem é? Gx ao quadrado. Então, na verdade, eu estou apenas repetindo o x ao quadrado. Então, isso aqui vai dar e elevado a x ao quadrado vezes 2x. E se você quiser organizar melhor, como é um produto, você pode passar o 2x para frente e sumir com o sinal de vezes, né? Pode ocultar ele. Então, 2x é elevado a x ao quadrado. Então, a derivada disso daqui é 2x é elevado a x ao quadrado. Então, repetindo
repetimos isso aqui porque a derivada dessa função é sempre um repeteco. E na hora que eu coloquei um g, né? Isso aqui é g, ó. Isso aqui é a função g de x. E na hora que eu coloquei uma função g, então ela teve que dar e elevado a g. A derivada foi a própria e elevado a g. Por isso que eu fiquei com e elevado a x ao quadrado e já terminamos. E se eu tivesse uma função h de x igual a e elevado a seno de x? Agora eu queria que você mesmo tentasse. Se você puder, você dá uma pausa no vídeo, tenta fazer sozinho e depois você volta aqui para ver a solução, para ver se você fez direitinho. Vamos lá! Agora eu posso imaginar o seguinte, veja que eu estou sempre imaginando quem é f e quem é g, né? Quando eu estou vendo uma função composta, ou seja, uma função que não está muito clara quem é a derivada, não está naquelas derivadas conhecidas que a gente decorou, eu estou sempre pensando quem pode ser f, quem pode ser g. Você vê que não está escrito ali quem é f e quem é g, não está escrito. Eu é que estou pensando, calma aí, eu posso dizer que isso aqui é f, isso aqui é g. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu estou vendo que eu conheço uma f de x que é igual a e elevado a x. Essa daqui é uma derivada fácil para mim que eu já decorei. Eu conheço uma g de x que é igual a seno de x. Essa daqui também é uma derivada que é fácil para mim. Vê que o problema ele nunca vai fugir disso. Ele nunca vai fugir das derivadas que você conhece, senão ninguém resolve, né? E a gente está numa prova de faculdade, de mestrado, de doutorado, então o professor ele não vai te dar nada impossível. Ele quer que você enxergue isso. Então aqui, na verdade, a gente está vendo que h de x, ela é quem? Ela é a minha f aplicada no g, na função g. Quem é h de x? Eu sei que ela é f é a minha função exponencial aplicada na função g. Então, h de x é igual a e, eu sei que g é seno. Veja, olha, repito, ninguém deu esses nomes. Não está escrito na prova que f é elevado a x, não está escrito na prova que f é seno de x, não está escrito nada disso. O que o professor quer é justamente que você perceba, que você pense nas derivadas que você decorou e pense quem pode ser f, quem pode ser g aqui. Que funções estão sendo utilizadas para fazer a função composta? Aí que vai estar o seu treinamento e é por isso que você está assistindo esse vídeo. Bom, isso vai ficar natural para você, tá bom? Na primeira vez sempre é difícil, também foi difícil para mim. Mas você respira, assiste o vídeo de novo e assiste de novo e tenta fazer sozinho, que aí você vai pegar o espírito da coisa, combinado? Não quero ninguém aí com medo, tá bom? Então vamos lá. Quem vai ser a minha derivada da minha função composta? Agora que eu já sei que esse h ele é um f de uma g de x, eu vou usar a regra da cadeia. Então, ele é a derivada dessa coisa toda aqui, né? Então, ele é a derivada da f aplicada na g, multiplicado pela derivada da g. Então, h' de x, mais uma vez essa cacofonia, esse h', né? Mas você não vai ficar chateado comigo, eu acredito. Quem é f'? F', a gente sabe que é, como f é elevado a x, a gente sabe que f' é próprio e elevado a x. Então, f' de g é a própria e elevado a g, que multiplica g'. Só que g é seno de x, então g' é cosseno de x. Então, g' é cosseno de x. Agora eu vou trocar esse g pelo que ele é, né? Por seno de x. Então, h' de x é igual a e elevado a seno de x vezes cosseno de x. E terminamos. A derivada disso aqui é isso aqui. Terminamos mais uma derivada. E se eu tivesse f de x igual a 4x ao quadrado mais 1 ao cubo? De novo, é um daqueles casos em que a derivada não é imediata, não tem lá decorada. Eu até sei essa derivada de um monômiozinho desse aqui, eu sei fazer. A derivada de uma constante eu sei fazer. E a derivada de alguma coisa ao cubo, se fosse só x ao cubo, eu também saberia fazer. Vou trocar o nome aqui dessa f para facilitar para a gente, vou dizer que isso aqui é h de x. Só para facilitar, para a gente continuar fazendo com as mesmas notações que a gente já vinha fazendo. Então, o que eu acabei de dizer? Eu conheço uma função que é f de x igual a x ao cubo. Essa daqui é fácil de eu fazer
a derivada. Essa eu já tenho decorado. Vê que, de novo, a função não disse que o nome é f, a questão não disse que o nome é f. Eu é que estou aqui imaginando, pensando nas derivadas que eu conheço e tentando pensar quem pode ser a função composta, quem pode ser f, quem pode ser g nesse caso. Então eu digo que eu vejo que eu tenho alguma coisa ao cubo, que se fosse x ao cubo eu saberia resolver. E eu vejo uma outra coisa que é 4x ao quadrado mais 1, que é um polinômiozinho, que é uma derivada que eu também já saberia fazer. Mas eu não estou vendo aqui, só que a questão não é só 4x ao quadrado mais 1, nem é x ao cubo, é 4x ao quadrado mais 1 elevado ao cubo. Então aqui o que eu estou vendo? Que a Hzão, na verdade, ela é minha f, que é x ao cubo, aplicada na minha g, que é 4x ao quadrado mais 1. Então, h é a minha função composta, né? f de g de x. E aí, como é que eu vou fazer a derivada? De novo, vou aplicar a regra da cadeia. H' é igual a f' de g vezes g' de x. Veja que a f é aplicada na g na hora de derivar e a g é aplicada em x mesmo, então toma muito cuidado. É f' de g vezes g' de x. Toma muito cuidado com isso para não errar na hora da prova. E aí agora eu vou passo a passo, né? E aqui eu posso ir passo a passo. Eu posso dizer que se minha f é x ao cubo, eu posso dizer que a minha derivada f' de x é igual àquela coisa que eu já expliquei nos quadros anteriores, né? Quando eu tenho x ao cubo, eu dou um peteleco no expoente, ele cai aqui na frente e o expoente aqui eu reduzo 1, né? Então fica 3 menos 1. Então, quanto é 3 menos 1? É 2, né? Então f' de x é igual a 3x ao quadrado. Essa aqui eu sei fazer. E quem é g' de x? De novo, ó, eu dou um peteleco no expoente do x ao quadrado, ele cai na frente multiplicando e subtrai 1 no expoente. E a derivada de uma constante qualquer, de um número, a gente já sabe que é sempre zero, como a gente viu nos quadros anteriores. Então, g' de x é igual a 4 vezes 2, 8, x elevado a 2 menos 1, dá x elevado a 1. É como esse 1 aqui, a gente pode ocultar, né? Vou até apagar ele. Então, a derivada da minha g é igual a 8x, simplesmente 8x. Então, agora que eu já tenho a derivada da f e a derivada da g, eu posso fazer a derivada da f aplicado na função g e a derivada da g. Veja que para eu fazer a derivada da função composta, eu sempre preciso primeiro derivar as duas funções, né, que integram essa função composta, para eu não errar, né? Derivo a f e derivo a g. Então, como é que vai ficar a h' de x? A h' de x é igual a f' de g. Então, vai ser a derivada f' aplicado no ponto g, né? Mas é só porque a gente está aplicando ela na função g, tá? Então, vai ficar 3 vezes g de x ao quadrado multiplicado por g' de x, que a gente está vendo que é 8x. Então, h' de x é igual a 3. Quem é g de x? G de x é 4x ao quadrado mais 1. Então, eu vou colocar tudo isso ali dentro. Então, vai ficar 4x ao quadrado mais 1 ao quadrado vezes 8x. Agora, eu posso juntar com a propriedade associativa dos produtos, né? Posso juntar esse 8x com esse 3 aqui, né? Então, eu vou ficar com h' de x é igual a 3 vezes 8x vezes 4x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, h' de x é igual a 3 vezes 8, 24. X que multiplica 4x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, a derivada disso aqui é isso aqui. Veja que reduziu 1 no expoente, né? Como seria se a gente tivesse só f de x igual a x ao cubo. E veja que multiplicamos tanto aquele expoente que caiu aqui na frente, né? Como eu tinha falado que deu peteleco aqui na frente, né? O 3 multiplicou pela derivada do que estava aqui dentro, né? Que era o 8x. Então, terminamos mais uma derivada utilizando aí a regra da cadeia.